recebendo aqui no estúdio a visita do advogado Aguinaldo Bife. Doutor Aguinaldo, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O senhor vem de vencer 2 ações importantes em Tribunal Superior em relação a contratos comerciais. O primeiro deles, o senhor conseguiu provar que leasing é diferente de contrato de compra e venda? Sim, é exatamente isso. O contrato de leasing é um contrato muito mais complexo, diferenciado dos contratos de compra e venda à prestação, os contratos comuns. E nesses casos que eu tive sucesso, na verdade, as empresas de leasing quiseram, na verdade, usar o contrato como se fosse assim, mas, na verdade, estavam fazendo uma venda comum. Os clientes acabaram não tendo condições de efetuar os pagamentos devidos e a empresa retomou o veículo. E o que foi revertido no Superior Tribunal de Justiça, porque não se tratava de contrato de leasing, que normalmente é o que acontece. O senhor conseguiu provar que era um contrato de venda, de compra e venda comum, sim, em que o objeto era um veículo automotor. Um veículo automotor, e esse contrato era um contrato comum porque as empresas de leasing, na verdade, cobraram aquele resíduo que, na verdade, caracteriza o leasing, é aquela opção final de compra, cobraram esse resíduo mês a mês, tirando do comprador a oportunidade, no final do contrato, optar ou não pela aquisição do veículo. E no caso específico, que resultado adveio para o seu cliente, que era o comprador? Bem, o que aconteceu foi o seguinte: ele, no curso do contrato, não conseguiu honrar as prestações, porque acabaram ficando muito altas, e com o pagamento do resíduo mensal ainda tornava mais oneroso o contrato, e a instituição financeira acabou retomando o veículo e ele perdeu então aquelas prestações pagas. Agora, com essa decisão que reverteu toda a situação, reverteu a decisão de primeira instância, reverteu a decisão de segunda instância e, na verdade, determinou que se devolva o veículo ao meu cliente, esse caso, né, se devolva o veículo a ele, e que ainda, não é? Se a empresa de leasing ficar com o veículo, ela tem que devolver o dinheiro pago. Não pode ficar com o bem e com o dinheiro. O senhor acredita que isso possa gerar jurisprudência? Já que há milhares de brasileiros nessa situação. Sim, eu acredito que sim. Essa foi uma das primeiras, não posso garantir que foi a primeira decisão a respeito, mas uma das primeiras nesse sentido, e já está, na verdade, criando uma tendência no Superior Tribunal de Justiça para que os contratos de leasing que tenham esse resíduo mensal cobrado sejam descaracterizados. Doutor, como é que fica a situação da dolarização de contratos? Já que o dólar explodiu e hoje muita gente que fez contrato naquela moeda estrangeira não tem condição de pagar. Bem, nesse caso de leasing também existem alguns contratos que é permitida a contratação do índice em dólar. O caso de leasing era um deles, que se permitia que desde que o recurso fosse buscado no exterior, a empresa poderia fazer o financiamento também acompanhado em dólar. O que aconteceu foi que com essa crise, não essa agora só dos problemas todos aí havidos nos Estados Unidos, mas antes, aqui no Brasil, com o problema da crise da Argentina e os outros, o dólar, na verdade, explodiu. Ficou uma correção extraordinária frente aos outros índices da economia, e o que houve foi exatamente que acabou havendo um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, ficou muito alta a prestação e o consumidor não conseguiu pagar. O que é que hoje decidiu o Superior Tribunal de Justiça? Decidiu que, na verdade, estas prestações corrigidas em dólar devem ser substituídas e corrigidas pelo INPC. O que estão fazendo as empresas de leasing? Estão procurando os consumidores para propor acordos para pagamento, o que é muito bom. Doutor, quero cumprimentá-lo e servir-lhe o nosso refrigerante. O refrigerante dos nossos convidados aqui, a nossa timbalada, para que possamos brindar o sucesso em favor do consumidor. Obrigado. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado.